Salve, salve rapaziada, eu sou o Lopes e hoje eu vou ensinar para vocês a como gravar um curso/tutorial. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai elaborar uma aula é pensar no roteiro e na didática do material que você vai passar essas informações. O que seria isso? Você tem que pensar em uma ordem que faça sentido para o aluno, para ele conseguir entender todos os passos, para que ele consiga chegar no final e consiga compreender o conteúdo como um todo. Então, como exemplo, eu vou passar para vocês o roteiro e a didática dessa aula e como eu elaborei. Então, eu inicio a aula passando pela primeira etapa que você vai ter que realizar, que seria o roteiro, para então poder chegar na produção, que seriam as etapas de vídeo, iluminação e áudio, onde eu preciso falar primeiro da captação de vídeo, para então depois entrar em iluminação, porque você compreendendo como que a câmera vai funcionar para captar, é assim que você vai conseguir entender melhor como vai funcionar a iluminação e os pontos de luz que você tem que colocar. Na pós-produção, a gente tem praticamente 3 etapas, que seriam as etapas de decupagem, as etapas de corte e as etapas de finalização. É claro que pensando na didática do roteiro, você pode ensinar essas 3 etapas de formas diferentes também, por se tratarem de 3 tarefas distintas. No caso dessa aula, eu prefiro particularmente pensar de forma cronológica. Então é como eu realizo essas operações. Então primeiro eu vou passar pela decupagem, onde eu vou organizar todo esse material, depois para a etapa de corte, onde previamente eu ensino um pouco ali do software, e depois para a finalização, que seriam as etapas de tratamentos de cor e áudio e a inserção de letterings. Com o roteiro pronto, dependendo do conteúdo que você planeja fazer, é interessante você decupar o roteiro e pensar nessas imagens de apoio que você pode gravar para exemplificar melhor para quem está assistindo sua aula. Dessa forma você consegue adicionar um pouco mais de ritmo para sua aula e fica muito mais interessante visualmente. E lembra também que é legal você, quando errar, voltar a frase e dar um tempinho para você conseguir fazer o corte e a frase não ficar um pouco desconexa ou estranha. Então, se você erra uma frase e para no meio, quando você for cortar e juntar ou tirar esse errinho, ela vai dar um pulo de fala. Então, aí você vai ter um trabalho muito mais minucioso da edição, que seria muito facilmente corrigido se você volta a frase do início e fala ela inteira. Particularmente, eu gosto de pensar nas aulas de forma cronológica, então das formas como eu realizo a produção. Então a primeira etapa é você procurar um local onde você vai conseguir realizar essa captação. Muitas vezes a gente não tem muita escolha, a gente só tem um quarto, enfim, uma sala, uma cozinha, mas o mais interessante é você procurar um lugar muito bem iluminado. Então é interessante que tenha uma janela grande onde você possa ficar contra ela. Isso é uma dica de iluminação que a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas se eu posso adiantar do local, é importante você ver um lugar muito bem iluminado. Então, para o cenário, posiciono a mesa, coloco um tecido no fundo e uma cadeira. Então, esse é o meu cenário, praticamente, eu ainda faço uma composição de luz. Aqui também no cenário, a gente adicionou um notebook para uma eventual consulta que eu preciso fazer no roteiro, mas lembra que é sempre mais interessante você falar diretamente para a câmera. Agora, passando um pouco pelo equipamento. No caso dessa aula aqui, a gente está utilizando uma T6i, mas você pode captar com seu celular que as mesmas regras vão se aplicar. A gente só vai usar esse exemplo da câmera que a gente pode se aprofundar um pouco mais na questão da captação. Então, falando da câmera, a gente tem algumas configurações básicas que a gente precisa ver para fazer a melhor captação. E a primeira que eu vou falar são os frames por segundo. Então você pode trabalhar entre 29 e 24 frames seria o ideal. Eu prefiro trabalhar em 24, que é o que mais se aproxima do olho humano, e 29 frames vai dar uma maior fluidez para o seu vídeo. E o que seria esses frames por segundo? É a taxa de quadros que a câmera vai captar. Então, dentro de 1 segundo, a minha câmera está tirando 24 fotos. Se você grava, por exemplo, em 60 frames, que é utilizado para fazer uma câmera lenta, você esticando esse material, você aumentando o tempo desse material, você consegue uma fluidez de movimento muito maior do que captando com 24. A gente tem também a velocidade do obturador, que tem uma regrinha básica. Se você está trabalhando com 24 frames, você vai usar o dobro. Seria 48, mas para arredondar para a câmera, 50. Se você está trabalhando com 60 frames, 120 da velocidade. E o que é isso? É quantas vezes o obturador vai abrir e fechar. Então, quanto mais rápido o obturador abre e fecha, menos luz vai entrar no seu vídeo. Quanto mais tempo ele fica exposto, então, quanto menor o tempo que ele vai demorar para abrir e fechar, mais luz vai entrar. Mas também, quanto maior o tempo ele ficar aberto, como vai entrar mais luz, ele vai estar captando toda aquela iluminação. Então, qualquer movimento que você fizer, ele tem a tendência de ficar mais borrado. Conforme mais rápido, você vai ter uma maior nitidez. Vocês podem ver as diferenças se você tirar uma foto, por exemplo, que tem um movimento. A gente vai ter também a abertura do obturador
E aí você vai ter que ver um pouco da iluminação que você tem disponível. Então, quanto menor o número, mais luz você vai conseguir absorver. Porém, você deixa o fundo mais desfocado. Então, você perde um pouco desse campo de foco. Se você deixa ele com o maior número, você vai ter um campo de foco muito maior. Então, se você precisa ter dois objetos que estão um pouco distantes e focados, você vai precisar aumentar esse número para poder deixar eles na mesma nitidez. E pensando numa câmera digital, a gente também tem a função de ISO, que é a sensibilidade de iluminação que a câmera tem. Só que é uma sensibilidade de luz digital. Então, quanto maior o ISO, quanto maior você colocar dessa sensibilidade, uma sensibilidade digital, você vai estar adicionando um ruído que deixa a imagem com esse aspecto granulado, esse granulado colorido, que seria esse granulado da própria câmera. Então é interessante você trabalhar com o menor ISO possível. Toda câmera ela tem um ISO nativo. Eu sei dizer que a minha aqui é mais ou menos entre 400 e 800. Mais do que isso, ele já começa a adicionar um ruído que fica muito estranho nos pretos, por exemplo. Então todas as baixas da imagem elas vão adquirir essa granulação. Então com a câmera configurada você pode usar um tripé ou também empilhar uma pilha de tijolo, uma pilha de livro que você tiver à mão para começar a mexer na iluminação. É interessante você ter alguém sentado no seu lugar para você podendo ver como a iluminação está ficando ou mesmo até colocar um objeto, um manequim, alguma coisa do tipo para você conseguir acompanhar toda essa movimentação de luz que você vai fazer. Então, para esse curso eu estou usando uma iluminação básica, que é uma iluminação de 3 pontos, onde eu tenho a luz principal, que vai ficar aqui na minha frente, eu tenho uma luz de preenchimento que fica do meu lado aqui, mais ou menos a 45 graus, e eu tenho um backlight que fica aqui nas minhas costas, que é para fazer esse recorte aqui que você está vendo, por exemplo, no meu cabelo e no meu ombro, que é para me destacar do fundo. E a imagem vai estar menos chapada por conta desse backlight que eu não estou me misturando com o fundo. E ela, como você pode ver, eu deixo ela bem aqui, ó, praticamente na altura do meu pescoço, apontada para cima, para poder ter essa luz aqui em volta. E no caso aqui eu tenho uma lâmpada que já é colorida, mas você também pode colocar um papel celofane para dar a cor que você preferir, tanto na luz principal, quanto na de preenchimento, quanto no backlight. Aí depende também da proposta, mas se você está pensando numa aula que é um pouco mais quadrada, é interessante você deixar essas duas luzes, que é a principal e a de preenchimento brancas, e só a backlight para dar essa corzinha no vídeo. Um outro recurso que você pode utilizar é bandeirar a luz. Nesse caso, a gente está usando aqui uma placa de isopor para poder limitar para onde a luz vai. Então eu coloco ela bem ali em frente da luz, que ela não vai para o fundo e ela fica direcionada só para o meu rosto. Dessa forma o tecido que a gente usa aqui, que está bem amassado inclusive, fica com menos ranhuras aqui e ele fica um pouco mais uniforme. Outra dica para iluminação é que você precisa lembrar que o branco ele reflete a luz e o preto ele absorve. Então se você tem uma luz muito forte, se ela está muito dura na sua cara, você pode colocar um difusor, que pode ser um sulfite, algum pano branco que seja translúcido, aí você vai testando, ou mesmo você pode rebater numa parede branca que essa luz vai voltar para você, e ela vai voltar de uma forma mais difusa. Então ela não fica tão forte na sua cara e os brancos não vão ficar tão estourados assim, vai ficar tudo mais uniforme, mais bonitinho. Para áudio a gente tem algumas possibilidades, você pode usar um microfone direcional que você liga na própria câmera, mas aí você precisa deixar o equipamento um pouco mais próximo de você para você ter uma captação um pouco mais limpa, o que particularmente não é tão interessante assim. Você também pode usar um gravador, onde você pode usar ele como se fosse um microfone, segurando mesmo próximo da boca. E você também pode usar um microfone de lapela no gravador, que você vai colocar ele aqui na gola da sua camisa e ele vai ficar mais próximo da sua boca. Então aí já é uma forma de captação de áudio que você vai ter uma das melhores qualidades. Mas outra forma também é você gravar diretamente do celular como se fosse o gravador. Então você baixa aí um aplicativo que grave voz e você segura ele próximo da boca ou mesmo deixa ele paradinho na mesa, que ele já vai te entregar um ótimo áudio. Se você está usando um gravador ou até mesmo dependendo do aplicativo do celular que você está usando, você precisa fazer uma configuração rápida de dB. Então o que você precisa fazer? É legal ter um terceiro ali para estar monitorando o áudio e você passa o tom que você vai falar na sua aula. E aí você faz um ajuste para que o áudio não estoure, então você não perca essa informação e também não fique muito baixo, porque depois que você for levar para o tratamento, se estiver baixo, por exemplo, você vai ter que dar um ganho muito grande nesse áudio e aí também vai vir toda a camada de ruído junto. E se o áudio estoura, você vai estar perdendo essa informação que você depois não vai conseguir recuperar. Para vídeo é legal você pensar em dois formatos de áudio. Você pode usar o MP3, que ele te oferece um arquivo com uma menor qualidade, só que um arquivo muito mais leve,
ou um arquivo em Wave, que você vai ter uma qualidade muito maior, que ele vai ter quase nenhuma ou nenhuma compressão, só que ele gera um arquivo bem mais pesado. Como a gente está trabalhando com vídeo, 48 Hz já está de bom tamanho. E se você não estiver gravando o áudio diretamente na câmera, lembra que é muito importante você bater uma palma no começo do vídeo, porque lá na edição vai ser muito mais simples de você fazer o sync, que é alinhar o vídeo, então só sua boca mexendo sem áudio, com o áudio que você está gravando à parte. Bom, então como você pode ver, eu já joguei todos os meus arquivos aqui para o computador. Então, antes de começar em qualquer software ou antes de você iniciar qualquer coisa, uma dica que eu vou deixar para você é organiza todos os arquivos bonitinho. Eu tenho aqui um modelo de pasta que eu uso para trabalho, então aqui, caso necessário, eu tenho os documentos, as artes que vão compor o meu vídeo, os próprios vídeos, os áudios. Esse program file seria os arquivos de programa que eu gero, seja com Premiere, DaVinci, enfim, qualquer software, e os exports que são os meus renders. Aqui eu faço uma pastinha chamada de lixo por último, porque dependendo do projeto eu prefiro não jogar nada fora até ele estar finalizado. Então eu prefiro deixar aqui que ele não atrapalha na minha organização, mas eu também, caso necessário consultar, eu tenho uns arquivos aqui certinho. Então vamos lá, eu vou colocar aqui de lado as pastinhas e vou colocar aqui meus áudios. Dentro aqui eu tenho bruto, trilha sonora e efeitos sonoros, né? Como eu sei que para esse projeto eu vou ter poucos áudios, então eu só vou colocar esses dois aqui direto. Então eu vou recortar e colar aqui. E aí eu vou voltar, vou vir aqui em vídeo e eu tenho dois modelos aqui também. Seria o arquivo bruto, que seria esse arquivo direto da câmera, e eu também tenho esse arquivo que chama proxy. E o que seria esse arquivo de proxy? Você pode converter esses arquivos em qualquer conversor. Então, o que eu recomendo é um chamado Handbrake. Eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona. Então tá aqui. Aqui você pode pegar um arquivo, por exemplo. Eu posso arrastar ele para cá. E aqui dentro eu posso fazer uma conversão desse arquivo. E para que serve isso? Você vai ter um arquivo mais leve. Então, na hora que você for editar, se o seu PC de repente não é tão bom assim, se o programa está travando muito, por conta do arquivo ser pesado, ele acaba dando essa travada. Então, você pode fazer essa conversão e trabalhar com os arquivos. E daí, na hora de finalizar todo o material, você inverte os arquivos. Isso a gente pode estar mostrando como que faz um pouco mais para frente. No meu caso aqui eu não preciso fazer essa conversão porque eu não gerei arquivos tão pesados assim. Então eu só vou pegar e vou segmentar esses dois tipos de vídeo em duas pastas distintas aqui dentro. Porque dessa forma eu consigo me organizar melhor dentro do software. Então aqui eu já sei que esses meus três arquivos são os arquivos de cabeça. O que seria essa cabeça? É o vídeo que eu estou falando diretamente com a câmera, né? Então vou pegar eles e colar aqui. E já vou pegar os inserts e vou colar na pastinha de insert também. Bom, então aqui eu vou mostrar como que a gente faz os arquivos de proxy. Então aqui eu refiz minha pastinha de proxy e eu coloquei os mesmos títulos que eu tenho dos vídeos brutos. Então, cabeças e inserts. E o que a gente vai fazer? Você vem aqui no seu material bruto, no caso eu vou começar pelos vídeos de cabeça. E aqui dentro do Handbrake, logo quando você abre, você clica aqui em pasta. E aqui eu vou procurar esse arquivo. No caso aqui, e selecionar a pasta. Ele já identificou que tem esses três títulos. E aqui dentro você consegue mexer em diversas configurações do vídeo, mas você também tem essa aba de perfil que ele te dá meio que um preset para você já fazer essa conversão. E aqui dentro de gênero você tem diversas opções que você pode fazer essa conversão. No meu caso aqui eu vou fazer uma de 720p para demonstração, mas aí vale você testar e dar uma olhada um pouco mais a fundo sobre conversão. O que eu posso adiantar é que esse fast vai ser sempre um arquivo mais rápido. Então, por exemplo, você tem aqui 480p, o que ele vai fazer? Ele vai compactar o seu vídeo que está em 1080p, ou seja, em Full HD, para um vídeo de 480p que não se chega nem no HD. Às vezes, se você precisa ter um olhar um pouco mais atento ali para o produto final, conforme você for editando, já não é tão interessante. É interessante você fazer pelo menos um 720 ou até um 1080. Então eu clico aqui, adicionar a fila. Bom, aqui eu vou vir no meu segundo vídeo. Mesma coisa, adicionar a fila.
E no terceiro, adicionar a fila. Venho aqui e só inicio a fila. Bom, então organizar todo o material a gente já pode ir para o DaVinci. Quando você abre ele tem mais ou menos essa cara aqui. Então ele tem o software, né, atrás, onde você vai fazer toda a edição, mas a primeira janela que ele abre é esta pasta de projetos aqui. Se você não tem nenhum projeto, ele vai ter um projeto sem título, mas para começar um novo você vem aqui em novo projeto. Então vamos colocar aqui. A gente pode criar. E tá, vamos passar rapidamente pelo DaVinci só para a gente entender um pouco essa primeira dinâmica dele. E aí a gente já parte para importar os arquivos para dentro do programa. Então aqui embaixo você tem praticamente todo o processo de edição. Você tem essa primeira aba de mídias para importar arquivo, você tem a aba de corte, você tem a aba de edição, você tem o Fusion, que seria a aba de VFX, de efeitos especiais, você tem a aba de cor, o Fairlight, que vai ser o tratamento de áudio, e a aba de entrega, que seria a renderização do seu material. Então aqui em mídia, a gente pode ver que a gente tem uma tela aqui em cima de preview. A gente tem aqui nesse canto superior esquerdo o acesso às pastas que eu tenho no meu computador e HD, mas o que importa aqui mesmo para a gente vai ser essa parte inferior aqui. Então é para cá que a gente vai trazer toda a nossa mídia. A gente pode clicar com o botão direito e vir em importar mídia ou apertar Ctrl I. Então aqui eu já tenho minha pasta organizadinha, certo? Então eu vou vir aqui dentro de vídeos, dentro de proxy, que eu vou trazer os arquivos reduzidos primeiro para o programa. No caso são só as cabeças, né? Então eu posso abrir eles aqui. Aqui ele pede para eu fazer uma alteração de frame rate, da qual eu não vou fazer. Por quê? Porque eu vou criar uma timeline correspondente com o vídeo final que eu vou estar fazendo. Então aqui ele vai estar alterando minha timeline. Não que eu não possa corrigir isso depois, mas no caso aqui eu vou pedir para ele não alterar. Então com eles selecionados eu venho para essa opção aqui, ó, atualizar ficheiro com clipes selecionados. Clicando aqui, ele vai fazer uma pasta aqui que está com o nome de ficheiro 1. Então nesse canto, se eu clicar aqui em cima da master, eu vou ter todas as pastas que eu vou criando aqui de acordo com a minha necessidade. Então se você clicar em cima da pasta e apertar F2, ou clicar aqui no canto duas vezes, você pode renomear, e nesse caso eu vou chamar ela de cabeça. Vou apertar Ctrl I de novo. No caso aqui eu vou vir em vídeo e insert, que eu vou importar o bruto porque eu não tenho necessidade de fazer proxy de todo o material. Vou apertar um Ctrl A para selecionar todos e vou abrir. Mesmo processo, esse aqui inserts. Bom, você pode importar o áudio de forma separada também, mas o DaVinci ele tem uma opção muito legal que ele faz um sync automático dos áudios com os vídeos. Então você não precisa necessariamente ajustar na timeline. É claro que depende muito do material que você está gravando. No caso aqui eu vou mostrar como a gente faz esse sync na mão também, mas tem essa opção aqui que facilita bastante a vida. Então eu vou vir dentro de cabeça, que é onde eu tenho o áudio, vou apertar Ctrl I e vou vir aqui na minha pasta de áudio. No meu caso são só 2 áudios. Então tá, eu vou voltar aqui para Master e agora eu vou organizar um pouco melhor esse meu material. Então tá, apertando o botão direito aqui, eu vou em adicionar ficheiro e eu vou fazer uma pasta chamada vídeos. E dentro de vídeos eu vou jogar essas duas pastinhas. Eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de sequências. Então você pode clicar em algum MP4 e aqui do lado você vai ver as configurações que está o vídeo. Então aqui eu gravei em 24 fps, em 1920 por 1080, em H264, áudio em AAC, que no caso aqui é o áudio da câmera. Então a partir daqui a gente já pode começar a preparar nossa timeline para iniciar os cortes do vídeo. Particularmente eu não uso essa barra de corte. Você vai acabar tendo um trabalho a mais para levar aqui para a aba de edição, por mais que ela tenha alguns atalhos que agilize você fazer apenas o corte. Essa aqui é a tela de edição, ela muda completamente em relação à tela de mídia. A gente pode ver que a gente tem aqui uma tela principal, que seria essa tela de preview. Aqui no canto a gente está com os parâmetros que a gente pode alterar do vídeo, que no caso é esse inspetor. Então aqui eu vou desativar ele, que a gente não vai usar ele por enquanto.
No canto esquerdo superior, a gente tem as mídias, né? Selecionando essa opção de pool de mídia. E eu venho dentro de sequência, aperto o botão direito, linha do tempo, criar nova linha do tempo ou Ctrl N. Aqui eu vou chamar de corte 1.1. Se eu desativar essa opção aqui, eu vou poder configurar minha timeline aqui. Ele vai me dar essas opções. Você pode deixar usado e começar a usar a mesma do projeto sem nenhum problema, mas aqui eu vou mostrar como a gente faz de forma manual. Então vou desativar de novo, formato. Então aqui já está naquelas opções que a gente viu, 1920 por 1080 em HD. Aqui a proporção do pixel eu vou usar quadrado, aí vai depender muito da câmera que você for usar. Mas pensando em câmeras de celulares, DSLRs, câmeras que não sejam nem analógicas, nem câmeras de cinema ou câmeras digitais muito específicas, sempre vai ser o pixel quadrado. Aqui os frames por segundo eu vou usar 24 ou posso usar 23976, que é a configuração da minha câmera. E daqui é praticamente isso. Então eu já posso vir aqui, dar um criar. E aqui ele me ativa essa opção de timeline aqui. Como a gente pode ver, na parte inferior é onde eu vou colocar todo o meu material. Aqui você pode ver que conforme eu for arrastando essa agulha, o tempo vai avançando. Então aqui são os tempos do vídeo. Eu venho aqui na pasta da cabeça e eu vou importar meus vídeos e meus áudios para cá. Esse aqui eu sei que não valeu, então eu posso deletar ele. Eu vou importar esses meus 2 vídeos. Você está vendo que aqui tem só uma faixa de áudio? Se eu vim com esse áudio aqui, eu vou colocar ele embaixo do áudio principal da câmera. Eu vou posicionar ele aqui e esse aqui aqui. Bom, essa primeira faixa de áudio que está com a câmera, a gente vai precisar ela só nesse começo para fazer o sync. Mas aqui eu posso mutar ela. E se eu colocar entre as faixas aqui, eu posso esticar. Aqui, essa central, eu coloco o vídeo ou o áudio mais para baixo. E essa aqui também eu vou esticar. Segurando o Alt e o Scroll do mouse, eu consigo aproximar mais da timeline e ver mais de perto. Ou eu posso vir aqui e arrastar também. E se você quiser ir num ponto específico, por exemplo, eu quero ajustar esse áudio aqui, eu posso vir aqui e aproximar. Bom, e o que você tem que fazer praticamente? Se eu der um play aqui, você vai ver que o áudio vai estar desincado. Então, o que eu vou estar falando não vai estar sincronizado com o áudio que eu gravei. E no caso aqui eu tenho uma lâmpada que já é colorida, mas... Então o que eu tenho que fazer? Como eu bati uma palma aqui, ela faz um pico de áudio que é visível quando você for editar. Então aqui eu vou trazer esse áudio mais para cá. Com o Alt e o Scroll do mouse eu vou aproximar bem. Aqui a gente vai colocar a agulha. Em cima aqui do início eu vou trazer esse aqui para cá. Então eu vou confirmar se a palma deu certo. Eu também posso confirmar nessa daqui, ó. Se eu apertar a setinha aqui eu vou para o próximo frame. Então eu vou voltar aqui para a gente ver algum momento que tem fala. E aí eu já tenho o áudio certo do microfone. Aí depende também da proposta, mas se você está pensando numa aula que é um pouco mais quadrada, é interessante você deixar essas duas luzes. Eu vou apertar Home do teclado para ir para o começo da timeline. E agora eu vou arrumar esse áudio aqui. Mesma coisa, eu vou posicionar no início da palma. Vou trazer bem próximo. E eu vou arrastar esse áudio que eu gravei com o gravador. Confirmar. No caso dessa aula, eu prefiro particularmente pensar de forma cronológica. Então é como eu realizo. E é sempre legal você confirmar o áudio no começo e no final, se ele está certinho. É interessante você ter alguém sentado no seu lugar para você podendo ver como a iluminação está ficando, ou mesmo até colocar um objeto. Tá, e agora o que você pode fazer? Primeiro a gente vai deixar o áudio e o vídeo do mesmo tamanho. Então, de novo, eu vou apertar Home para ir para o início. Vou com o meu Scroll e Alt segurado para aproximar. E vindo aqui no canto do vídeo, ó, eu posso arrastar ele, que eu vou diminuir, eu vou cortar esse tempo aqui, ó. Então eu posso fazer dessa forma.
Ou você pode posicionar a agulha e com o vídeo selecionado, só clicando em cima dele, você pode apertar Ctrl B, que ele já faz um corte aqui, tá vendo? E importante, se você aperta Delete, ele já vai eliminar todo o espaço que sobrou aqui, ó. Ele vai trazer todo o meu conteúdo para trás, ó. Você pode apertar o Backspace, que ele vai só excluir e vai ficar esse espaço vazio. Se você quiser tirar esse espaço, é só clicar nele e apertar o Delete. Mas o DaVinci ele tem essa forma de edição que ele acaba trazendo uma fluidez maior na hora de edição. Então só selecionar e apertar Delete aqui no meu caso seria o mais rápido. Bom, agora sem tirar o zoom a gente vai avançar para o final da faixa. Então se eu aperto a seta para baixo, ele já vem aqui para o final. Ele vem para o meu último ponto de corte. Então ó, vou voltar aqui só para vocês verem. Se eu fizer um corte aqui, voltar para o início apertando Home, vou aproximar, aperto a seta para baixo, eu venho para o próximo corte que tem dentro da minha timeline. Vou apertar mais uma vez e a gente vem aqui para o final. Vou aproximar aqui e vou cortar esse final. Aqui ó, eu vou selecionar esse espaço em branco, vou dar um Delete para trazer aquele meu conteúdo para cá e vou fazer a mesma coisa aqui. Então aqui no caso eu só vim e arrastei, vindo aqui no canto, ó. Tá vendo que ele fica esse símbolo? Quando ele fica esses dois conchavos, o que você está fazendo? Você está esticando um clipe e tirando um pedaço do outro. Então nesse caso aqui a gente não quer isso. Então eu venho mais para dentro dele e arrasto aqui. Até que ele faz essa marcação, tá vendo? Se ele não estiver fazendo essa marcação, o que você pode fazer? Vou dar um Ctrl Z. Esse cadeadinho aqui, então se ele está desativado, ele me dá essa liberdade de mexer e ele não travar. Então eu posso fazer com uma precisão de frame por frame. Se eu estou com ele ativado, ele vai emendar nesse corte aqui. Então eu arrasto, se eu tento arrastar um pouquinho, um frame, pouca coisa, ele já dá essa travada, tá vendo? Ó? Dá para você ver nesse número aqui, ó, que ele vai de 11 para 17, 18. Se eu desativo aqui, ele vem do 11, aí ele me dá uma soma ali, ó, mais 1, mais 2. Aquilo representa os frames que eu estou avançando. Clicar no espaço, deletar, apertar a setinha para baixo, ele veio para o próximo corte, vou apertar de novo e eu já estou no final do vídeo. Ou você pode também apertar End do teclado, que ele vai para o final. Aqui, esse primeiro áudio da câmera ele é desnecessário. Então o que você pode fazer? Você vai selecionar os dois clips e você vai vir nesse cadeado. Chama seleção vinculada. Então o que você vai fazer? Você vai desvincular o áudio da câmera com a imagem. Então com ele desvinculado você pode só selecionar ele aqui e apertar o Backspace. No caso, se você apertar Delete, ele dá essa confusão que ele vai acabar excluindo mais vídeos. Ele vai estar trazendo isso aqui junto para cá, entendeu? Então nesse caso aqui a gente pode apertar o Backspace. Para ficar melhor aqui para visualizar, eu vou desmutar essa primeira faixa de áudio. Eu vou trazer esse aqui para cima. Eu vou selecionar só esses dois com o botão direito, vincular clips ou Ctrl Alt L. Então selecionar esses dois. Ctrl Alt L e esses dois, mesma coisa. E ele me dá esse símbolo de um cadeadinho em cada um. Então, se eu arrasto esse aqui para frente ou para trás, eles vão estar sempre juntos, o que vai facilitar muito mais para eu não ter uma desincronização do áudio. Então aqui o áudio está finalizado. Mas uma forma muito mais simples de trabalhar com o DaVinci é a seguinte: eu vou deletar tudo isso aqui que a gente fez. E se eu vim aqui em cima da pasta de cabeça, que é onde está meus áudios e meus vídeos que precisam ser sincronizados, e apertar com o botão direito, eu tenho essa opção de auto-sincronizar áudio. Aqui ele vai te dar 4 opções. A que você vai precisar usar é essa conforme a forma de onda. O que ele vai fazer? Exatamente o que a gente fez. Ele vai pegar as similaridades de onda e colocar ele junto. Então a gente pode apertar aqui. Ele vai ter um tempo rápido de processamento. E aí quando eu arrasto o vídeo para cá, ele já vai estar com o áudio do gravador. Parte
particularmente pensar de forma cronológica. Então é como eu realizo essas operações. Então o DaVinci já tem essa facilidade que, por exemplo, um Premiere também tem, no caso outros métodos, mas também tem essa autossincronização que facilita muito. Então depende muito do que você vai gravar, mas é sempre legal você bater essa palma para você poder garantir. Bom, então tem praticamente duas maneiras de você realizar os cortes do vídeo. No caso aqui eu vou apagar o que a gente importou. E aqui no canto superior direito você tem essa imagem aqui que são duas janelinhas, tá vendo? Se você clicar nela, você vai ter dois visualizadores. Esse aqui da direita ao final e esse da esquerda, se eu clicar duas vezes nesse primeiro vídeo, ou se eu só clicar e arrastar, ó, ele vem para cá. E o que você vai fazer aqui? Aqui você pode assistir o vídeo e aqui se você aperta I, você está definindo a entrada do vídeo, então é IN. E se eu avanço e aperto O, você vai estar definindo a saída do vídeo, o final, que seria o Out. E aí, se eu clico e arrasto, eu vou trazer só esse pedaço. Mas a gente também pode vir aqui e apertar F9, que ele já insere direto na minha timeline. Então a gente pode também estar trabalhando dessa forma, mas uma forma que eu prefiro trabalhar para esse caso em específico eu vou apagar esse aqui que a gente colocou. Isso aqui é um ponto. Quando você clica aqui e arrasta o vídeo com essa seleção feita, ele vai vir só esse pedaço. Mas se eu for avançando aqui e apertar F9, ele já vai trazer esse próximo sem alterar esse aqui. E no caso ele traz sempre para onde está a agulha. Então eu vou adicionar ele de novo aqui. F9. E ele já vem para cá. Eu vou apertar Home e I para definir a entrada. E vou apertar End, que eu vou para o final do clipe. E aperto O para definir a saída. E aí eu posso vir aqui, arrastar meu vídeo completo. E vou vir aqui e arrastar a segunda parte também. Bom, eu vou clicar aqui para visualizar apenas uma tela, que seria a minha tela principal. E conforme eu for aproximando aqui, já é possível visualizar pelo áudio que tem vários momentos de silêncio, como esse aqui, por exemplo. Como eu erro bastante durante as aulas, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou limpar todo esse conteúdo. Então eu vou tirar todos esses silêncios que são maiores. Então a gente pode aproximar aqui. Vou apertar Home para vir para o início. E eu vou ver a partir dessa primeira onda aqui que começa a aparecer. Então, vou vir Salve, pra salve cá. rapaziada, eu sou o Lopes e hoje eu vou ensinar para vocês a como gravar um curso / tutorial. Então apertando espaço aqui eu pauso. Clicando em cima do vídeo, posso dar um Ctrl B. Vou voltar aqui para trás. Ctrl B de novo para fazer o corte. Você também pode vir nessa ferramenta que é esse gilete aqui, ó. E se você deixar o mouse um pouco em cima, ele vai falar para você o que é e qual que é o atalho. Então eu posso clicar nele, vir aqui e cortar. Mas é sempre legal você editar usando o teclado, você ganha uma agilidade e uma fluidez muito maior. Mas eu vou estar passando aqui os atalhos mais básicos que você precisa para editar, e aí você já consegue começar a pegar a manha. Então vamos voltar aqui. Se eu aperto A, eu vou para o modo de seleção. Se eu aperto B, eu vou para o corte. E aqui, como ele está com esse ímã ativado, eu também tenho aquele travamento em cima da agulha. Vou voltar para o meu modo de seleção, apertando A. Com esse clipe selecionado nesse início, eu vou apertar Ctrl B e vou apertar Delete para já excluir e tirar aquele espaço vazio. Então aqui eu já tenho o início Salve, da salve aula. rapaziada, eu sou o Lopes. E uma outra dica que eu vou voltar a repetir aqui, que é sempre salvo o projeto, mas é legal que o DaVinci ele avisa aqui, ó. Então aqui eu tenho o nome do projeto, como gravar um curso, e aqui está editado. O que seria esse editado? É que eu não salvei o projeto. E conforme você for fazendo mais alterações, ele vai alterando de cor. Então ele chega no amarelo e no vermelho. Então, bom, aqui esse trecho eu já posso pular, que eu não falo nada, eu vou observar esse próximo. Bom, então aqui. a primeira coisa quando a gente vai elaborar uma aula, um curso ou qualquer coisa do tipo.
Aqui eu já errei, então eu vou avançar para o Bom, próximo. a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai elaborar uma aula seria a didática do material. O que seria isso? A melhor forma que você vai fazer para passar para o seu aluno o conteúdo. Então aqui. Só que aqui eu fiz uma careta, certo? Então o que eu vou fazer? Apertando a setinha para esquerda, eu vou voltar bem devagar até esse ponto que eu só fecho o olho. Porque aqui, ó, se eu vir mais para dentro, ele já vai começar a cortar o que eu falei. Então eu vou vir bem aqui, vou selecionar e mesma coisa. Ctrl B, venho aqui. Ctrl B, delete. Então aqui eu já tenho esse corte. Outro atalho importante, se você aperta Ctrl e o scroll, você vai para frente e para trás na timeline. Então você também pode editar dessa forma, onde você vai vendo a fala e já vai fazendo esse corte. Particularmente, eu acho que perde muito tempo se você ficar ouvindo esse silêncio. Então a primeira coisa que eu faço, e essa também é uma dica para agilizar a sua edição, eu vou tirar só o silêncio, sem prestar muita atenção no conteúdo. Então eu faço isso de uma forma bem mecânica. Eu venho aqui, seleciono o clipe, Ctrl B, delete, depois eu escuto essa aqui. Aqui, mesma coisa, Ctrl B, delete. Alguns espacinhos curtos assim eu prefiro não tirar, que tem alguns momentos que eu prefiro escutar para ter certeza se eu não estou mostrando um exemplo ou coisa do tipo. Então se você faz pausas onde você não tem fala, aí sim é importante você ver todo o material. Como esse vídeo em específico, o importante é só o que eu estou falando, tem poucas demonstrações visuais durante essa captação, então eu posso me preocupar menos com esses espaços longos de silêncio que eu tenho certeza que são pausas durante a gravação. Então depois que eu tirei todas as pausas, um bruto que eu tinha de meia hora foi para 17 minutos. Então aqui já reduz bastante o que eu preciso ver e eu nem limpei todos os espacinhos. Ó. Se a gente ver aqui, ó, vai ver que ainda tem alguns. Bom, então vamos voltar para o início do vídeo. Rapaziada, eu sou o Lopes e hoje eu vou ensinar para vocês a como gravar um curso/tutorial. E você aqui vai ver todo o vídeo que você foi gravando, mas para você ver os erros de uma forma mais rápida, você pode dar o play. Bom, a primeira coisa que a gente e se você aperta L, ele avança 2 vezes aqui, tá vendo? Vou apertar de novo 4 vezes e assim por diante. Só que aí já fica também muito incompreensível. Então eu vou voltar aqui pro começo. Vou apertar L uma vez e vou vendo qual fala que está certa e qual está errada. Então eu vou fazer agora essa limpeza do que vai entrar mesmo para o vídeo final. Esse aqui é um ótimo exemplo porque a gente deve voltar a frase, porque esse corte aqui ele vai precisar de um ajuste que mesmo não necessitando, mesmo você voltando todas as frases, é legal fazer. Então dependendo da forma que você está falando, às vezes você acaba emendando mesmo uma alteração em vez de voltar toda a frase por enfim, ser muito longa e etc. Então aqui eu posso deletar. Então todos os passos, você viu que ele dá uma cortadinha, eu vou ajustar aqui o frame. Então aqui como eu tenho um silêncio, eu posso só vir aqui, ó, quando abre esses 2 colchetes, eu vou arrastar um pouquinho para cá. Eu vou escutar. E aqui eu posso cortar bem rente ao início da frase aqui, ó. Então eu vim com a setinha, selecionar, Ctrl B e eu posso deletar esse aqui. Então vamos ouvir. Para que ele consiga chegar no final e tá vendo que ele dá uma travadinha? Isso aqui tem uma solução que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui, ó, como você pode ver que vai ter bastante material que eu vou ter que excluir. Eu acabo me confundindo às vezes onde tem que voltar. O que você pode fazendo? Conforme você for dando play aqui, ó, o que você for cortando, você vai jogando para cima. E o que eu faço depois? No caso aqui eu vou arrastar para baixo para a gente conseguir visualizar melhor. Eu sei que todos esses daqui eu tenho que deletar. Então eu só seleciono eles de uma vez e aperto Delete. E aí já vai unir todos os clipes que vão entrar no vídeo final. Bom, então depois que você finalizou esse corte, eu vou deletar todos esses aqui que eu separei. Só selecionar tudo e apertar Delete.
Vou vir em Home, vou aproximar bem porque agora a gente vai refinar esse corte. O que seria isso? Se a gente vir aqui para o final, entre um corte e outro, você vê que tem esse espaço grande de silêncio aqui, tá vendo? Curso barra tutorial. A primeira barra tutorial. Então aqui, por exemplo, já é um pedaço que eu posso tirar. E aí eu vou escutar entre um corte e outro. Curso barra tutorial. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai elaborar uma aula é pensar no roteiro. Bom, como eu sei que esse meio aqui já está certo, eu vou apertar a setinha para baixo para ir para o próximo corte e vou ver como está esse corte aqui. Os passos para que ele consiga chegar no final. Então aqui a gente está vendo que ele dá um pulo, certo? Vou dar um Ctrl S. Se eu vim aqui na minha biblioteca de efeito, transição de áudio, e eu vou pegar esse fade cruzado, e aqui eu vou diminuir ele bem, deixa ele bem pequeno aqui, ó. Aí vamos escutar agora. Os passos para que ele consiga chegar. E aqui ele já perde aquele pulo, tá vendo, ó? Todos os passos para que ele consiga chegar no final. E aqui, para não precisar ficar ajustando toda hora, eu posso vir aqui. Então eu vou clicar em cima do efeito, botão direito, criar pré-definição de transição. E aqui eu vou colocar fade curto. Aqui eu posso dar um OK e ele fica salvo aqui na base de usuário. Então, se eu deletar esse aqui que eu fiz, por exemplo, eu vou adicionar aqui e ele já dá o tempo que eu marquei. Eu vou sempre deixar um espaço de silêncio quando acaba a frase para ficar um pouco mais natural também. Então aqui eu posso dar um Ctrl B, deletar esse, Ctrl B e deletar. E aí eu vou fazendo, e aqui a gente pode fazer bem no olho quando acaba nesses silêncios, quando não tem uma emenda de frase. Então aqui a gente pode ir deletando. Então essa etapa é praticamente isso, você vai tirar esses silêncios e ver certinho essas emendas de fala. Depois que o material estiver todo cortado, é muito importante que você assista ele por completo para confirmar se não tem nenhum pulo, se não tem nenhuma pausa desnecessária, se não tem nenhum silêncio que chega a incomodar, para você conseguir fechar o corte do seu vídeo. Bom, então aqui meu vídeo está inteiro cortado e o que eu vou fazer agora? Eu vou assistir todo o vídeo e vou colocar as marcações para começar a colocar os meus inserts. Então eu vou voltar aqui para o pool de mídia, eu venho aqui em inserts, e aí no roteiro eu já tenho mais ou menos a decupagem onde vai cada coisa. Então aqui eu vou assistir no vídeo, você pode adicionar um marcador e ir colocando os inserts de uma vez. Então, por exemplo, então aqui é um ponto de insert e aqui no caso é interessante eu usar essa janela dupla, onde eu vou mostrar o local onde eu gravei, que eu sei que é esse take aqui, ó. Então eu vou vir aqui no início do take, sem estar com nada selecionado, eu vou apertar M. Apertando M eu adiciono esse marcador aqui. Tá vendo? Esse pontinho azul. Vou clicar aqui duas vezes e vou escrever local. Aqui você pode escrever uma nota, alguma palavra-chave, mudar a cor. Aí depende da sua organização. Aqui no caso eu vou deixar azul, porque eu já vou colocando essas imagens de apoio, mas também depois eu tenho a marcação para conseguir colocar o lettering certinho ali no ponto e eu não vou precisar ficar caçando isso de novo. Então agora eu vou separar o take naquela técnica de apertar I ou no ponto de início e vou colocar ele sob o vídeo. Então vou começar daqui. E vou terminar mais ou menos aqui, que aqui eu já consigo mostrar todo o lugar já. Então eu já posso puxar para cá, mas antes de puxar eu vou dar um Ctrl Z. E uma coisa que eu gosto de fazer, e aí fica a critério de cada um, eu vou colocar cores nos inserts. Então eu vou clicar no primeiro, vir até o último, segurar Shift e apertar no último para selecionar todos. E com o botão direito eu vou vir cor de clipe e vou colocar nesse caso aqui laranja. Agora quando eu puxar para cá, ele já vai estar com essa cor laranja. Outra forma que você pode fazer também, eu sei que por exemplo,
todo esse início aqui seria o início de introdução. Então eu posso colocar uma cor só para introdução. Aí depende como você prefere organizar esse material. Mas lembrando que isso é opcional, você também pode se organizar renomeando aqui. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, cabeça. Aqui eu posso só colocar os inserts. Eu posso fazer mais uma track aqui para cima para colocar os letterings e afins, mas aí depende de cada um. Então eu quero que esse take venha até aqui mais ou menos onde está a minha agulha. Se eu puxar aqui na tela de preview, ele vai me dar o último frame que eu estou vendo. Então eu não quero que fique totalmente branco, eu vou deixar até aqui. Eu vou voltar com a agulha aqui e vir com ele aqui para trás onde eu quero. E vou puxar ele mais ou menos até aqui. O que acontece? Aqui está faltando. O que você pode fazer? Se você apertar Ctrl R, você vai abrir essa janela aqui, que é a alteração de velocidade. Você pode vir até aparecer essas duas flechinhas e se você puxar, tá vendo essa porcentagem aqui? Ela vai alterando. Então o vídeo está ficando um pouco mais lento. Apertar Ctrl R de novo. E vou puxar até onde eu quero aqui, ele está em 60%. Como eu gravei em 24 frames, não é o ideal. No caso aqui eu deveria ter gravado com 60, que eu posso ter uma câmera muito mais fluida. Mas aqui, ó, vamos assistir, vamos ver como ficou. A primeira etapa é você procurar um local onde você vai conseguir realizar essa captação. Você viu que ele ficou um pouco estranho, ele está um pouco travado, né? Então, se eu clicar aqui nesse frame, eu vim aqui em Inspector, eu vou abrir aquela janela. Então aqui eu posso dar um zoom out, só que aqui ele vai ficar menor, tá vendo? Então aqui eu tenho todos os parâmetros do vídeo. O que importa agora para a gente ter essa câmera lenta um pouco mais fluida? A gente vai vir aqui nesse Retime and Scaling. Então nessa primeira opção a gente vai vir em fluxo óptico. A primeira etapa é você procurar um local onde você vai conseguir realizar essa captação. Muitas vezes a gente... E aqui ele já ficou bem mais interessante. Então aqui eu vou clicar de novo em Inspector para ele abrir as duas janelas. E vou adicionar o take que a gente gravou da janela. Então ele termina aqui. E ele vai começar aqui. Então, a mesma coisa, aqui ele é um pouco grande, vamos ver onde ele pode começar. Sala, uma cozinha, mas o mais interessante é você procurar um lugar muito bem iluminado. Então é interessante que tenha uma janela grande onde você possa ficar contra ela. Isso é uma dica de iluminação que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas se eu posso adiantar do local, é importante você ver um lugar muito bem iluminado. Então aqui o que eu posso fazer? Para mim esse take está muito longo. Então eu vou apertar o Ctrl R para também fazer a alteração do tempo, mas nesse caso eu só vou querer alterar a movimentação, eu só vou querer acelerar essa movimentação até aqui. Então o que eu faço? Eu clico nessa setinha aqui, que fica próximo da porcentagem, e eu adiciono um ponto de velocidade, tanto aqui quanto aqui. E se eu arrasto esse primeiro ponto aqui, ó, eu vou alterar a velocidade. Se eu arrasto esse de baixo, eu estou alterando o ponto onde ele vai estar. Então aqui eu vou puxar até o corte, até um pouquinho além do corte, porque aí eu já torno esse corte invisível. Então eu vou desabilitar essa trilha clicando nesse ícone. Aqui você pode ver que ele vai dar um pulo, né? Vou clicar aqui. Que tem uma janela grande onde você possa ficar contra ela. Isso é uma dica de iluminação que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas se eu posso adiantar do local, é importante você ver um lugar muito bem iluminado. Então, para o cenário posicionamento... E aqui você já não vê o corte. E aqui a mesma coisa, eu vou clicar aqui, vir em Inspector. Primeira opção do Retime and Scaling, eu vou colocar fluxo óptico. Janela grande onde você possa ficar contra ela. Isso é uma dica de iluminação que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas se eu posso... Aqui tem uma movimentação minha, tá vendo? Da mão.
que ela está acelerada, ela fica um pouco estranha. Então vou puxar esse ponto para cá, para que só esse corte tenha essa alteração de velocidade. Contra ela. Essa é uma dica de iluminação que a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas se eu posso adiantar do local, é importante você ver um lugar muito bem iluminado. Então, para o cenário aqui eu falo do cenário, então já vamos selecionar o cenário, mesma coisa, vou voltar aqui. E eu vou acabar nesse joinha aqui. Vou puxar ele para cá. No caso desse aqui, a mesma coisa. Só que esse aqui eu posso exagerar bem. Então tá aqui em 800%. Já vou fazer esse retime no fluxo. E vamos dar um play aqui. Então, para o cenário, posiciono a mesa, coloco um tecido no fundo e uma cadeira. Então, esse é meu cenário praticamente. Eu ainda faço uma composição de luz. Agora, passando um pouco pelo equipamento. No caso dessa... Então, esse é meu cenário praticamente. Então, aqui eu já vou voltar para cá. Porque aqui eu já paro de falar do cenário. Então, ó. Muito bem iluminado. Então, para o cenário, posiciono a mesa, coloco um tecido no fundo e uma cadeira. Então, esse é meu cenário praticamente. Eu ainda faço uma composição de luz. Bom, colocado todos os inserts, o que eu fiz? Eu joguei eles por uma camada aqui para cima. Então, eu criei uma nova track de vídeo, só clicando e arrastando. E nessa segunda faixa, a gente vai adicionar aqui em biblioteca de efeitos um efeito que chama clipe de ajuste. Se vocês já vão entender para que ele serve já. Eu só vou aumentar ele por todo o vídeo. Então aqui eu vou passar no básico da cor para vocês conseguirem fazer o ajuste no clipe de vocês. Aqui a gente tem uma tela de preview. Aqui a gente tem os nós, que seriam as correções que a gente vai adicionando. Então toda correção que a gente faz, ela vem para esse quadradinho. Então, por exemplo, eu vou vir aqui para o primeiro clipe. Essa faixa aqui são todos os cortes que eu tenho no decorrer do vídeo. E se eu vir nesse nó e eu mexer na gama ou nesse pedestal, que seriam as baixas, você pode ver que ele vai alterando. O que eu posso fazer? Vamos dizer que eu quero em um nó só mexer na iluminação. Então aqui eu vou subir, aqui eu vou subir um pouquinho, aqui eu vou descer. E aí, se eu venho com o botão direito, adicionar nó, corretor, ou mais fácil, com esse selecionado Alt S, eu vou criar um outro nó aqui. E nele eu posso, por exemplo, mexer na temperatura somente. Então, se eu desligo esse aqui, eu só mexo no brilho. Se eu desligo esse, é só na temperatura de cor. E a correção desse vídeo principal a gente vai fazer somente nessa faixa que chama clipe de ajuste. Por quê? Porque aqui, vou tirar aqui os inserts, aqui ele tem a mesma tonalidade de cor. Então dessa forma a gente só precisa corrigir uma vez. Outra coisa que é importante, mas aí também depende muito da capacidade do seu computador, é inverter as proxies. E como a gente faz isso? A gente vem aqui em mídia, vou vir nesse 8398, vou apertar o botão direito, eu vou substituir o clipe selecionado. Eu vou vir na nossa pasta aqui do arquivo bruto de vídeo, cabeça 8398, abrir, e aqui eu vou fazer a mesma coisa com o 99. Substituir, 99, e aqui quando a gente for voltar para a cor, a gente já está vendo o vídeo com a melhor definição possível. Para a tela ficar um pouquinho maior, a gente pode clicar aqui em Clips, que ele vai tirar essa tela que a gente não precisa agora, para então a gente começar a correção de cor de fato. Então aqui a gente vai fazer nó por nó. O primeiro eu vou chamar ele de ruído, porque vai ser aqui que a gente vai tirar o ruído que tem um pouco nos pretos. Então, se eu uso só o scroll do mouse, eu aproximo da imagem, o Ctrl eu vou para cima e para baixo, Ctrl e Shift eu vou para o lado. Então, se a gente vem nessa opção aqui, ó, efeito de movimento, a gente vai ter a opção aqui de retirar o ruído.
Então aqui eu vou selecionar em quantos quadros ele vai estar espaçado. Então no caso aqui eu vou colocar 3, porque também é um efeito que é um pouco pesado, então ele vai exigir um pouco mais da sua máquina. Então aqui eu vou aumentar bem pouquinho. Como eu fiz ela bem exposta, a imagem não tem tanto ruído, então não preciso pesar muito nesse efeito. Então eu vou adicionar um pouquinho desse RR espacial e do temporal. E aí, se você clicar aqui no número 1 ou com a camada selecionada apertar Ctrl D, você vai ver ele ativado e desativado. Aqui no caso ele é bem sutil, mas ele já dá uma diferença para o vídeo. Então vou apertar Alt S e esse segundo aqui eu vou chamar de básico. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa rodinha aqui, que é o disco de cores. E se você vem aqui no lado direito, você tem esses escopos. Então você tem o padrão, forma de onda, vetoroscópio e histograma. Para a gente é interessante a gente usar o padrão. O que ele está mostrando aqui? O RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, por exemplo, se eu venho aqui em ganho e subo o azul, a gente já vê aquela movimentação ali, tá vendo? Do azul crescendo. Vou clicar nessa setinha para voltar ao que era o padrão. E se eu subir todos, toda essa parte de cima sobe. Como você está vendo na imagem, somente as partes das altas ela sobe. Tá vendo que o fundo se mantém o mesmo praticamente? Então aqui eu vou deixar em torno de 700 mais ou menos. E você pode ver que o vermelho ele está um pouco mais abaixo que o verde e que o azul. O que você pode fazer? Você pode fazer essa correção aqui, subindo um pouquinho os vermelhos, e aí você já consegue nivelar. Que eu também vou aumentar um pouquinho do contraste já, e o ganho seria mais ou menos essa região do meio. Então aqui, ó, eu vou subir um pouquinho, não muito. Você pode vir em cima dessa rodinha aqui e com o scroll do mouse, ou você pode clicar e arrastar. Aqui eu vou deixar em 3 e esse aqui eu vou diminuir um pouquinho. E esse pedestal aqui seriam as suas sombras. Mas tá vendo que ele é bem drástico? Então ele eu gosto só de dar uma afundada, chegar próximo ao 0 aqui, ou às vezes até subir um pouquinho. Nesse caso eu vou deixar aqui. E aí você tem essas outras 3 opções aqui, ó, que são outras janelas. Tanto essa quanto essa janela, elas são a mesma coisa. O que ela muda praticamente seria esse visual aqui de ajuste que você, enfim, aí vai um pouco da preferência de cada um. Já nesse segundo você vai ter os realces, os tons médios e as sombras. Então aqui, ó, se eu abaixar muito as sombras, meu cabelo já perde informação, tá vendo? Por quê? Porque ele ultrapassou o 0. Então aqui eu vou subir um pouco. E se você reparar que tem essa parte aqui que está mais branca, que está mais forte, o que é isso? Isso aqui é o fundo que está em preto. Então, como uma imagem tem bastante preto, ele vai ter realmente essa parte que a gente diz que está enterrada, né? Outra opção que a gente tem é nessa segunda roda de HDR. Então aqui, se por exemplo você clica nessa varinha mágica e você aumenta um pouquinho essa exposição do Dark, você consegue ver certinho onde ele está atuando. Então vou jogar tudo para cima, só para a gente conseguir ver onde que ele vai alterar a minha imagem. Então aqui eu posso voltar, e aqui eu vou aumentar um pouquinho essa exposição. Vou fazer a mesma coisa com o Shadow, vou clicar aqui nessa varinha mágica, vou habilitar o Shadow, e aí se eu vir tudo para cima, eu já consigo ter uma noção já. Como ficou estourada e ela está dentro das sombras, eu posso diminuir ela aqui um pouquinho. E eu ainda posso adequar esse cabelo com a pele vindo nessa opção aqui de curva. Então o que ele está me mostrando aqui? A gente tem basicamente essa colorização. Então o que eu gosto de fazer? 4 pontos nessas intersecções de linhas, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. O que é isso? Essas são as minhas altas, ó. Então se eu mexer aqui, você vê que tem aquela mudança de pele, bem sutil. E aqui a mesma coisa, ó. No meu nariz fica bem visível. Se a gente estoura, a gente consegue ver certinho onde a gente está mexendo. Então esses pontos aqui a gente pode deixar
pouquinho mais para cima. Aqui é bastante teste, tá, gente? É legal vocês sempre darem uma fuçada. Olha a imagem. Tem esse círculo com estrelinha que, se você clica, você vê a imagem sem tratamento e com tratamento. Aí também vai ser uma questão muito de gosto, muito do que te agrada. Outra coisa que a gente pode fazer na imagem é uma vinheta. Então, de novo, Alt S. Vou rotular o nó como vinheta. E o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma opção de máscara. Então, vou clicar aqui em máscara. Vou vir nesse símbolo do círculo. E aqui eu vou criar uma máscara mais ou menos onde eu tô. Isso aqui é para eu suavizar a máscara. Então aqui eu vou puxar um pouquinho. E se vocês olharem aqui dentro do preview do nó, você está vendo que ele fez um recorte aqui? Então, por exemplo, se você suavizar bem, ele fica um pouco mais suave aqui. Então, vou deixar um pouquinho mais fechado. E aqui eu venho nos meus realces e eu aumento ele um pouquinho. Aqui de novo eu vou dar um Alt S, vou copiar esse nó e colar aqui. E aí aqui eu só vou inverter clicando nesse ícone da máscara. Vou resetar o meu realce e vou baixar um pouco as minhas sombras. Então, ó, se eu selecionar esses dois, para eu tirar essa moldura de máscara, é só eu vir nesse ícone aqui embaixo e desativar. Então vamos desligar e ligar esses dois. Essa vinheta ela vai dar um realce maior no meu objeto de interesse, que no caso aqui é o meu rosto. Então vou desligar de novo. É bem sutilzinho, tá vendo? Mas ele escurece aqui legal. Dá até pra gente vir aqui um pouco no ganho e aumentar um pouquinho só aqui, ó. Outra coisa que é legal adicionar aqui, por conta desse ruído, porque o que ele faz? Se a gente aumenta ele drasticamente, quer ver? O vídeo perde um pouco da nitidez, tá vendo? Então eu vou dar Ctrl Z aqui. Vou vir nesse nó. Vamos renomear ele só para nitidez. E eu vou vir nesse símbolo aqui, ó, de desfoque. Eu só venho no raio aqui, ó, e abaixo um pouquinho. Se eu chegar bem próximo da imagem, no caso aqui meu olho também fica bem visível. Só que aqui para mim ainda tá um pouquinho forte, então eu vou dar um toquinho para cima com o scroll do mouse, vou deixar em 47. E se eu desativo e ativo, ele dá um grauzinho. Vim aqui, ajustar, dá um Ctrl S, ó, que já ficou amarelo. E é praticamente isso a correção de cor. Você também pode vir no básico, aumentar um pouco mais da saturação, que dá essa cor, ou deixar em preto e branco aqui. É sempre legal você dar uma fuçada. Eu também posso deixar ele mais próximo do branco, puxando aqui um pouco mais pro azul. Mas particularmente para mim essa cor já está de bom tamanho. Então a gente clica aqui, ó. E a gente pode ver a diferença. Então, se eu voltar aqui em clips e eu for ver os outros, eles já estão com essa correção. O que você pode também fazer, caso você não queira fazer dessa forma? Eu vou aplicar essa correção nesse clipe aqui, ou em todos esses. Então, por exemplo, eu pego esse primeiro clipe e vamos fazer aqui uma mudança só na tonalidade de azul, por exemplo. Então eu quero deixar nesse tom, mas aí eu vou querer aplicar em todos os clipes. Então eu seleciono todos eles e eu aperto a rodinha do mouse em cima do clipe que eu quero puxar essas mesmas configurações. Então aperto aqui e todos esses aqui já estão com a mesma configuração de nó que esse primeiro. Bom, então depois de ter feito a cor, a gente vai fazer o áudio. E o áudio aqui a gente vai fazer uma correção bem básica. A gente tem só uma faixa de áudio, que seria esse A1. Então a gente consegue ver ele aqui, ó, A1. Vamos esticar ele bem. E aí eu posso vir aqui e aumentar cada áudio na mão. Mas muito mais fácil, né? Eu vim aqui nesse barramento
e só puxar para cima aqui, ó. Salve, salve rapaziada, eu sou o Lopes e hoje eu vou ensinar para vocês a como gravar um curso / tutorial. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai elaborar Então eu vou deixar ele mais ou menos batendo no -5. Antes também vou selecionar todos os áudios, botão direito, normalizar níveis de áudio. Aqui eu vou colocar um -3, independente. E aqui eu já tenho um áudio que está batendo no -3, então eu posso até diminuir aqui. uma aula é pensar no roteiro e na didática do material que você vai passar essas informações. O que seria isso? Você tem que... Vou até diminuir um pouquinho. Bom, primeira coisa importante, vamos vir aqui para o final do clipe. E esse último áudio eu vou puxar ele um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso desse silêncio para conseguir tirar o ruído. Então, ó, um áudio que você está gravando à parte. E aí a partir do ruído eu vou selecionar I para entrada. Então aqui na aba de efeitos eu tenho esse maisinho. Eu vou clicar aqui. Vou vir em Noise Reduction. Noise Reduction. Aqui dentro, como eu já selecionei esse in out, o que ele vai fazer? Se eu clicar em analisar manual, ele vai analisar esse ruído e já vai tirar todo o ruído da minha pista A1. Então eu vou analisar aqui para a gente conseguir ver. Mas se a gente clica aqui, ó, em ouvir apenas o ruído, e a gente dá um play aqui, a gente consegue ouvir bem esse ruído. Se a gente vem em cima da fala, você já escuta um barulho um pouco diferente, né? E se a gente vir aqui na fala, se você dá play, a gente só escuta o ruído. Então eu vou tirar essa opção, já posso fechar ele. O celular que você está usando, você precisa fazer uma configuração rápida de... E aqui eu já tenho um áudio limpo de ruído. Então eu vou adicionar mais um efeito, que é in channel, vocal channel. E você pode alterar esses parâmetros aqui. Então, ó, vamos dar um play. E aqui eu só vou jogar ele um pouquinho para cima, que eu já tenho um pouco de noção do que eu preciso para o áudio. E esses dois um pouquinho para baixo. Então eu vou clicar aqui para desligar o efeito e ligar para vocês verem a diferença que dá. Gravador. Então você baixa aí um aplicativo que grave voz e você segura ele próximo da boca ou mesmo deixa ele paradinho na mesa que ele já vai... Se você fizer uma mudança mais drástica, ó, vai te entregar um ótimo áudio. Se você está usando um gravador ou até mesmo dependendo do aplicativo... Mas aí eu acho que já ficou muito destoante, então eu não vou pesar tanto nesse efeito. É só uma sutileza mesmo. O celular que você está usando... Então beleza, com o áudio tratado a gente pode voltar aqui para a aba de edição, que agora a gente vai colocar os letterings nos marcadores que a gente posicionou. Vamos vir nesse aqui primeiro, e aqui dentro eu tenho o local. Eu vou vir em biblioteca de efeitos, títulos, e dentro do DaVinci ele te dá várias opções de títulos. Então aqui em títulos Fusion, ele te dá um título animado, tá vendo? Então você pode escolher um título que te agrade. Eu vou puxar aqui para cima. Vou clicar nele e vou avançar para avançar essa animação. Dentro de inspetor, eu tenho aqui e é só modificar o texto. Então, local, vou colocar tudo em maiúsculo. E aí aqui você pode aumentar ou diminuir, mudar a fonte. Aí fica a seu critério. E bom, colocado todos, a gente pode vir nessa última etapa aqui, que é esse foguetinho. E aqui a gente vai fazer o render. Então, essa aqui é a tela principal, essa tela da esquerda aqui, que vai ser onde a gente vai configurar todo o nosso vídeo. Então, pensando em um vídeo para YouTube, a primeira coisa que a gente vai mexer vai ser aqui em formato. Então, a gente pode vir em MP4, H264, e aqui, se você tiver uma placa de vídeo, você seleciona o modelo dela.
se não em nativo mesmo. No caso aqui eu vou colocar NVIDIA, que é a minha placa, porque ele ajuda no processamento de render. Aqui eu vou clicar em buscar na parte de local, vou vir na nossa área de trabalho, como gravar um curso, export, finalizados, como gravar um curso, versão 1.1, final. Vou salvar, clico aqui em adicionar a fila de renderização, ele vem para esse canto da direita e eu posso clicar aqui em Render All. E é isso, aqui ele começa o processo do render, depois disso é só subir o vídeo no YouTube que já está pronto. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui, siga o Coletivo nas redes sociais, deixe um comentário aí, qualquer dúvida a gente vai estar respondendo e até a próxima.